Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Hoffman, faço parte do Grupo 4, junto com Marina Fabrício, Rebeca Alves, Heloísa Basílica, Romeika da Silva, Valtécia Silva, Riane de Mello, Maria Lúcia e Graciele Rayane. E conforme as aulas do professor Luciano, nosso Grupo 4 ficou encarregado de falar um pouco do Poder Judiciário durante o regime militar. Bom, inicialmente, no primeiro momento, para que a gente entenda como o regime militar ele foi instaurado e como esses atos que ocorreram durante o regime impactaram o poder judiciário e as demais esferas do direito brasileiro, é bom que a gente entenda o que estava acontecendo no Brasil daquela época, quais foram os fatos que antecederam tudo isso. Então, em 1961, Jânio Quadros, junto com o João Goulart, eles seriam eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, e isso tudo nos moldes da Constituição de 1946, só que pouco tempo depois, Jânio Quadros ele cederia à pressão de uma base conservadora e renunciaria, deixando a presidência para o João Goulart. Então, havia essa ameaça de guerra civil, esse conflito com essa base conservadora, esse conflito ideológico, e diante de acontecimentos marcantes da história, tais quais as reformas de bases propostas por João Goulart e a emenda constitucional de número 4, que transformaria o Brasil no regime parlamentarista, né, com o intuito de limitar a atuação ali do João Goulart, que era o atual presidente. Diante de tudo isso, em 20 de março de 1964, Castelo Branco ele emitiria uma circular aos oficiais de Estado-Maior, indicando que as medidas de João Goulart elas ameaçavam a segurança nacional. E no dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho ele arregimenta tropas de Minas Gerais para o Rio para que fosse instaurado esse regime militar. Então, no dia 1º de abril de 1964, é realizada essa manobra, esse golpe, que implementa o regime militar com o objetivo de evitar o avanço dessas organizações populares do governo de João Goulart. Logo, para cobrir esse vazio que ficou no poder, uma junta militar ela assume o controle do país e no dia 9 de abril é decretado o ato institucional de número 1, ao qual dá poderes ao Congresso para eleger um novo presidente. E o escolhido foi justamente Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido o chefe de Estado-Maior do Exército. Então, o nosso grupo 4, dentre os 17 atos, nós separamos aqui os que mais impactaram no Poder Judiciário e os mais importantes para o nosso tema, para a nossa discussão. No dia 9 de abril de 1964, nós temos editado o Ato Institucional de número 1, que ele, então, modifica a Constituição do Brasil de 1946 no que tange às eleições, ao mandato e aos poderes do presidente da República. Então, ele confere poder aos comandantes e chefes das Forças Armadas, ele confere o poder de suspender direitos políticos, de cassar mandatos legislativos, e todos esses atos realizados seriam excluídos de apreciação judicial. Então, ele, de certa forma, já limita parte do conteúdo do Poder Judiciário, né? Ele deixa o Poder Judiciário sem poder de decisão com relação a esses atos. Então, nossa amiga agora vai falar um pouquinho do segundo ato, que logo depois foi implementado durante o regime militar. Meu nome é Riane, eu vou falar um pouco sobre o ato institucional número 2, que foi o primeiro ato do regime militar a efetivamente promover alterações na estrutura do Poder Judiciário. E isso se deu principalmente em razão de alguns posicionamentos que os tribunais vinham adotando à época, em especial o Supremo, que eram no sentido de conceder habeas corpus a alguns presos políticos, né, considerados opositores do regime militar. E aí, por mais que essas concessões, esses julgamentos, eles tivessem como respaldo a Constituição vigente à época, que era a de 1946, a linha mais dura dos militares, eles vinham enxergando essa atuação do Poder Judiciário como uma ameaça de intervenção nos planos da chamada Revolução, né, que eles vinham criando. Isso ainda se soma a um discurso que foi proferido à época pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Ribeiro da Costa, que em 20 de outubro de 1965, ele fez esse discurso no sentido de alertar, de denunciar
que essas alterações pretendidas pelo Poder Executivo na composição do próprio Supremo, elas não tinham razões técnicas, mas elas tinham razões políticas. Era uma clara tentativa de interferência do Poder Executivo no posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, numa tentativa de se fortalecer perante essas intervenções, o próprio Supremo, né, os próprios ministros, eles editaram a emenda regimental no sentido de estender o mandato como presidente do ministro Ribeiro da Costa até a sua aposentadoria. Então, essa atitude somada a esse discurso, à época, foi o que culminou com a edição do Ato Institucional número 2. E aí, justamente em 27 de outubro de 1965, ou seja, 7 dias depois, é assinado pelo então presidente Castelo Branco esse ato institucional. E quais foram essas alterações promovidas pelo AI-2? Bom, em primeiro lugar, recriou-se a Justiça Federal de primeiro grau, que havia sido extinta pela Constituição anterior, que era a Constituição de 37, de modo que, a partir de então, todas as ações em que a União fosse parte, elas seriam agora julgadas, né? Elas estariam sob a jurisdição de juízes nomeados pelo próprio presidente da República. E, em segundo lugar, alterou-se a composição do Supremo Tribunal Federal, que passou de 11 para 16 ministros. Alterou-se também a composição do próprio Superior Tribunal Militar, que passou de 11 para 15, e do Tribunal Federal de Recursos, que passou de 9 para 13 ministros. E essas alterações na composição desses órgãos, elas tinham como finalidade justamente vincular esses posicionamentos de modo a impedir uma resistência institucional, né, de modo a pender a balança mais para o lado do regime militar. E em terceiro lugar, houve principalmente a mudança na competência da própria Justiça Militar, no sentido de tornar ela a justiça competente para processar e julgar os crimes, os chamados crimes contra a segurança nacional, que é um conceito que vem substituir justamente o conceito de segurança externa, conforme vinha na redação anterior. Inclusive atraindo a competência da Justiça Militar, mesmo quando houvessem civis envolvidos, né? Então, dessa forma, alargando-se a competência e trazendo um conceito vago, a Justiça Militar conseguiu, de certa forma, estender a sua influência. E, inclusive, ela ainda alterou a competência do próprio Superior Tribunal Militar para tornar ele responsável por processar e julgar os próprios governadores, né? Nesses mesmos crimes contra a segurança nacional. O Ato Institucional número 2, ele teve vigência até 15 de março de 1967, porém outros atos eles ainda seriam necessários para dar continuidade a essa chamada revolução, inclusive o Ato Institucional número 4 e a Constituição de 1967, que vai ser tratada a seguir. Então, meu nome é Rebeca, eu vou falar um pouco sobre o Ato Institucional número 4 e sobre a Constituição de 1967. O AI-4, ele foi constituído em 1966 e teve por objetivo convocar o Congresso Nacional para votar e promulgar a Constituição de 1967. Muito embora não pareça, a Constituição, essa Carta de 1967, ela foi promulgada, ela não foi outorgada, mas com as devidas ressalvas do período. Isto é, ela foi escrita de acordo com as regras do regime militar ditada pelos militares, de modo que ao Congresso Nacional cabia, de fato, apenas votar e promulgar. Não cabia a ele fazer nenhum tipo de mudança no texto da Constituição. Dessa forma, o objetivo da Carta era, de fato, incorporar tudo aquilo que havia sido estabelecido nos atos institucionais desde 1964. Denota-se, portanto, que o Poder Judiciário ele manteve a estrutura da Carta de 1946 praticamente toda, até mesmo porque, antes da Constituição de 1967, já havia tido outros atos institucionais, como o AI-1 ou o AI-2, os quais haviam estabelecido mudanças substanciais, inclusive no próprio Poder Judiciário, as quais foram mantidas na Constituição de 1967.
De maneira que as alterações a partir daqui, elas foram meramente processuais, elas não tiveram um teor realmente institucional. Com relação ao Poder Judiciário, muito embora não tenha tido essas alterações tão substanciais assim, a partir da Constituição de 1967, é importante falar sobre algumas inovações. Foi criado o Conselho Nacional da Magistratura, com sede na capital da União e jurisdição em todo o território nacional. Esse conselho era composto de 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e tinha competência para conhecer e julgar reclamações contra membros dos tribunais e também determinar questões a respeito da aposentadoria de uns ou outros membros desses tribunais, observando, claro, o que era disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Outra importante inovação foi a respeito da composição do Tribunal Federal de Recursos. Essa composição ela foi aumentada para 27 ministros vitalícios. Foram também ampliadas as atribuições desse tribunal, de maneira que, além de outras atribuições, caberia a ele agora processar e julgar originariamente os juízes federais, os juízes do trabalho, os membros dos tribunais regionais do trabalho, bem como os membros dos tribunais de contas da União, dos estados e do Distrito Federal, e os membros do Ministério Público da União, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. Por fim, é importante aqui falar sobre a emenda constitucional número 1, datada de 17 de outubro de 1969, a qual promoveu mudanças substanciais em diversos artigos da Constituição de 1967. De maneira que foram tantas mudanças que, à época, passou-se a pensar numa nova Constituição, numa Constituição a mais na história do Brasil naquele período. É isso, vou passar agora a palavra para a colega, que vai falar um pouco sobre o ato institucional número 5. Olá, meu nome é Maria Lúcia, eu vou falar sobre o ato institucional número 5, período de censura e suspensão das garantias e direitos constitucionais. Editado em 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5 dava ao Poder Executivo poderes absolutos, e resultou no fechamento do Congresso por quase um ano. Pelo ato institucional número 5, o presidente passava a ter poderes de legislar, de intervir em estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos, de cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, bem como um dos mais importantes, passava a ter poder de suspender a garantia de habeas corpus nos crimes praticados contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Foi com base neste ato que foram cassados alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Disto resultava um justificado temor por alguns juízes da época. Entre outras disposições, as que afetaram diretamente o Poder Judiciário foram a suspensão das garantias constitucionais ou legais dos magistrados, como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a estabilidade, e o presidente podia demitir, aposentar ou remover qualquer titular dessas garantias. Percebe-se com isso um controle externo operado sobre o judiciário, visto que suspendia, as garantias da magistratura, retirando o poder e a independência inerentes ao cargo para preservar apenas as suas funções. O AI-5 também gerou efeitos jurídicos, como a suspensão de processos por juízes de direitos, bem como foram excluídos da apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com o AI-5. Ou seja, nenhum juiz ou tribunal à época poderia fazer análise do caso concreto com base neste ato. Disto resultava um ferimento ao princípio do monopólio da jurisdição, bem como era agredida a autonomia do Poder Judiciário. Este ato também gerou um período de censura aos meios de comunicação e, como já mencionado, o recesso do Congresso Nacional. Vários opositores foram presos, como os líderes políticos, sindicalistas, jornalistas, intelectuais, artistas e etc. Dessa forma, percebia-se uma concentração de poder no executivo, a um enfraquecimento do legislativo e do judiciário. Por fim,
direitos de várias espécies eram violados pelo AI-5, e o Legislativo e o Judiciário sujeitavam-se ao Poder Executivo, sobre a égide, sobre a justificativa de proteção e defesa da segurança nacional. Insta salientar que o AI-5 ele vigorou de 13 de dezembro de 1968 a dezembro de 1978. Agora será falado sobre o ato institucional número 6 e as considerações finais. Para dar continuidade aqui das nossas apresentações, eu irei abordar de uma maneira muito sucinta o ato institucional número 6, de 1º de abril de 1969. Quero recordar a perseguição política, a censura, a ruptura jurídica nunca vista na nossa história, que também fazem parte desse contexto. Quero frisar que o ato institucional número 6, assim como os anteriores e os posteriores a este, é uma prova real, material, expressa da intervenção do regime militar no sistema de justiça brasileiro. Por último, quero apontar os principais impactos do ato institucional número 6 na organização, na estrutura e na competência do Supremo Tribunal Federal. Bem, feitos esses apontamentos, quero recordar que o ato institucional número 6 faz interferências diretas na justiça, no sistema de funcionamento da justiça e principalmente no sistema do Poder Judiciário, comprometendo a sua harmonia e a sua independência. Feitas essas considerações, quero apontar que o ato institucional número 6 traz sérias consequências ao funcionamento da justiça brasileira, uma vez que ele altera significativamente o artigo 113, 114 e 122 da Constituição de 1967. Isso significa que a composição, a organização e a competência do Supremo Tribunal Federal fica relativamente mitigada, o que faz nos entender que essa interferência compromete sim no funcionamento do Poder Judiciário, no funcionamento da justiça brasileira. Meu nome é Romeica e eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre a emenda 7 de 1977. Essa emenda ficou conhecida pela imprensa como Pacote de Abril. Esse pacote trouxe diversas alterações para os três poderes, em especial para o Executivo, tendo em vista que alterou o tempo do mandato do presidente da República, que deixou de ser de 5 anos e passou para 6 anos. Também trouxe a figura das eleições indiretas para os cargos de governador dos estados e de um dentre dos 3 senadores de cada estado. Bem assim, também ampliou a bancada do Norte e do Nordeste na Câmara dos Deputados. O intuito desse pacote era justamente passar para o Partido dos Militares, o Arena, o controle do Legislativo, tendo em vista que eles já tinham tentado aprovar reformas no Poder Judiciário, mas foi rejeitada pelo Senado. No mais, no Poder Judiciário, esse pacote criou o Conselho Nacional de Magistratura, no qual era composto por 7 ministros, era composto por 7 ministros do Supremo e eram escolhidos por estes. Além disso, determinou a criação da lei complementar, que ficou conhecida como Lei Orgânica da Magistratura, estabelecendo diversas normas com relação a seu funcionamento, organização, vantagens, disciplinas, aos direitos e aos deveres dos magistrados. Nesse sentido, surge a garantia da inamovibilidade, porém, ela seria afastada em caso de interesse público, bem como, no mesmo caso de interesse público, poderia ocorrer a remoção ou a disponibilidade do cargo de juiz de categoria inferior, feito por tribunal
competente por 2/3 dos seus membros em decisão tomada de forma secreta. Essas foram algumas alterações feitas pela Emenda 7 de 1977. Por diversas vezes, o Poder Judiciário tomou decisões contrárias à severidade dos atos institucionais e da Lei de Segurança Nacional, inclusive concedendo habeas corpus em alguns casos. Vale ressaltar que este remédio constitucional era totalmente ignorado pelo regime militar. Um caso de atuação contrária do Poder Judiciário aos ditames do regime militar foi no caso do jornalista Vladimir Herzog, que o Poder Judiciário condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos familiares do jornalista. Vladimir Herzog era diretor da TV Cultura e havia acordado com os militares de se entregar. E pela manhã se entregou, mas na parte da tarde os militares divulgaram que este havia sido se suicidado. Porém, 38 anos após a sua morte, os familiares dos jornalistas receberam uma nova certidão de óbito pela Comissão de Anistia, no qual contém a causa da morte, lesões e maus tratos em decorrência ao interrogatório feito no DOI-CODE. Contudo, existem algumas situações em que é possível notar a atuação do Poder Judiciário limitada à severidade do regime militar, como, por exemplo, quando negou o habeas corpus do ex-presidente Juscelino Kubitschek e na denegação de ordem de segurança, no caso de Francisco Buarque e de Plínio Marcos de Barros, ambos os casos julgados pela Justiça Federal no Tribunal Federal de Recursos. Brasil. Não diferente de outros países, o regime militar aqui no Brasil havia-se uma ideologia e uma perseguição contra os comunistas. Eles eram tidos como subvertores da ordem. E longe de ser apenas um sistema que implicaria diretamente na vida das pessoas, na liberdade individual das pessoas, eles reverberavam também para os poderes, comprometendo não só o legislativo, não só o executivo, como também o próprio judiciário, na sua organização, na sua estrutura e na sua competência. Prova disso são os atos institucionais editados que mitigava a atuação do Poder Judiciário. Inclusive, não só apenas mitigava, como também excluía de sua atuação, do seu poder de atuar, de intervir, de julgar os conflitos. Então, assim, essas consequências foram não só na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, como também para os próprios magistrados. Aqueles que eram contra o sistema, eles sofriam, de certa forma, algumas sanção, principalmente em relação, eles tinham como sanção a aposentadoria compulsória, outros ficavam em disponibilidade. Os ministros que não eram, tiveram que abdicar, tiveram que entregar os seus cargos por causa desse sistema. Então, quando eu falo de perseguição política e de censura, eu estou falando também que não apenas as pessoas sofriam, como também os próprios poderes estavam comprometidos quando não tinha-se a sua autonomia, a sua independência. Não é à toa o número de prisões arbitrárias nesse período, como também o abuso de poder, que foi uma marca muito estampada durante todo o período do regime militar. Então, essas minhas considerações. E por fim, essas são nossas referências que utilizamos para a realização desse trabalho. E agora estamos abertos a perguntas e discussões acerca do tema. É isso, obrigado a todos.